no nosso tempo, para o nosso tempo, é fato que nós somos inundados com uma enxurrada de ministrações, de verdades assim ditas por alguém, né? E eu quero tirar você hoje de um certo comodismo. Eu acho que nos meus primeiros 5, 10 minutos, você vai querer me entregar para Satanás. Eu estou bem certo disso. Porque, a princípio, o que eu for ministrar aqui no começo vai soar como heresia. Vai soar como heresia. Mas no final do culto, depois você tire as conclusões, tá bom? Eu sei que você vai ficar um pouquinho nervoso comigo, chateado. Eu não vou ofender, não. Eu vou mexer com o seu raciocínio lógico. Eu quero tirar você desse sentido que às vezes a gente toma. E é muito sutil fazer com que a gente não perceba, né, a diferença. Se é o evangelho mesmo sendo anunciado, pregado, ou se é um falso. Isso é muito sutil. Você não precisa ter muita inteligência, ser formado em teologia para ter essa noção. Tá? Não precisa. Abre o livro do irmão Daniel, no capítulo de número 6. O que tem de mais interessante no capítulo 6 do livro de Daniel? Eu acho que, se você não ouviu, você vai ouvir hoje. É a história de um homem que, por fidelidade a Deus, a sua fé é provada e testada, e ele acaba recebendo uma sentença não merecida. O pessoal já ouviu falar muito, né, sobre Daniel tendo sido jogado num buraco cheio de leões famintos. Correto? É isso que está aí, capítulo 6? Então, acho que eu não errei. Hoje eu tomei meu gardenal, então eu estou calmo, tá? Minha dose diária de gardenal. Alguém vai falar assim, o pastor toma gardenal? Eu falei, é brincadeira, mano. É só para dizer que eu estou calmo, estou tranquilo. Então, eu entendo que existem pelo menos 2 tipos de evangelho sendo ministrados. Pelo menos 2. Um deles tem uma proposta quase que irrecusável. Quase que irrecusável. Que quem se achega a Deus, quem se aproxima de Deus, sempre vai ter um final feliz. Vai guardando aí. Então, um deles nos propõe a ideia de que sempre haverá um final feliz. Que se você tiver uma dificuldade, você estiver passando por algum problema, se a vida estiver aí muito dura, né? Ou se você for jogado numa cova cheia de leões, fique feliz que você vai sair vivo de lá. Um final feliz. Vamos ler o texto? Daniel, eu falei capítulo de número 12, é isso? 6 anos, então vocês estão espertos. Certeza que eu disse 6? Só estou ganhando tempo para eu abrir minha garrafa d'água. É brincadeira. Daniel 6. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem um reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. Segura aí, tá? Daniel, desses homens importantes, era quem? Um deles. Aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel, ele se destacou entre os demais presidentes, porque nele havia o quê? Um espírito
excelente. O rei até pensava em colocá-lo como chefe de todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem ter do que acusar Daniel. Mas eles não conseguiam encontrar nada, nenhuma culpa, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nós nunca acharemos nada na vida de Daniel para que possamos acusá-lo, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses homens, presidentes, sátrapas, juntos foram falar com o rei, e eles chegaram e disseram: ó rei Dário, vive o Senhor eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto, sancione um interdito ordenado que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, ele seja jogado num buraco cheio de leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos, dos persas, e uma lei que não possa ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento, e ele passou a ter validade. E quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, e ele orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Era hábito na vida dele, orar 3 vezes ao dia. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do decreto real, e perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou uma regra, uma lei, ordenando que no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado num buraco cheio de leões? E o rei respondeu: sim, esta lei está em vigor, e segundo a lei dos medos, dos persas, e ela não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: olha, esse Daniel, aquele exilado de Judá, ele anda fazendo pouco caso do Senhor e do interdito que o Senhor assinou. E o Senhor sabe de uma coisa? 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol. Ele se empenhou por salvar Daniel. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei que o Senhor determinou segundo os povos da nossa região, e que nenhuma outra regra ou decreto que o Senhor sancionou pode ser mudada. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem no buraco cheio de leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova, e o rei selou a pedra com o seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada mudasse a respeito da situação de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, e durante a noite ele ficou em jejum, e não deixou trazer à sua presença nem música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa para a cova dos leões. E ao se aproximar da cova, ele chamou Daniel com uma voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o Senhor viva eternamente, o meu Deus me guardou. O meu Deus me guardou. Um final
feliz. Vamos imaginar por um instante. Eu quero que você feche a sua Bíblia agora. Imagine por um instante. Existe um evangelho, que é o evangelho do final feliz. Que você vai ser jogado na cova, os leões não vão te comer. Mas imagine por um instante, se Daniel tivesse sido jogado, e pela manhã Dário tivesse procurado por Daniel e tivesse dito: ó, Daniel, será... Imagine por um instante se Daniel tivesse sido devorado pelos leões. O que mudaria para Daniel se ele tivesse sido devorado pelos leões? Para Daniel. Quem tinha um problema era Daniel. Não era? Ele tinha um problema. Ele foi pego, transgredindo uma regra, e agora ele tinha um problema. Eu e você acabamos de ler que ele saiu vivo. Mas e se Daniel tivesse saído morto daquele buraco? O que mudaria para Daniel? Pensou em alguma coisa aí? Se Daniel tivesse sido devorado pelos leões, o Deus de Daniel teria mudado? Não. Se ele tivesse sido estraçalhado pelos leões, Daniel teria deixado de ser um homem de Deus? Opa, começou a gerar dúvida, né? Deus continuaria sendo Deus. E Daniel, ele era crente ou não era crente se ele foi devorado? Por que Deus continua sendo Deus e Daniel não continua sendo o mesmo Daniel, se ele tivesse sido devorado? Se ele tivesse. Aí faltou fé. Aí, acho que ele realmente estava em pecado. Para alguém faria uma grande diferença se Daniel tivesse morrido dentro do buraco. O testemunho de Daniel era um testemunho para quem? Para quem era o testemunho de Daniel? Para quem faria diferença se Daniel tivesse morrido? Para o Dário. Para aquela gente onde ele vivia como escravo. Para aquele povo. O testemunho de Daniel era para si mesmo ou era para os outros? Era para quem? Por que a nossa cabeça agora está em dúvida? Eu não sei nem para quem era o testemunho dele. Sim, porque existem dois evangelhos. Existe o evangelho e alguns outros que eu estou enfiando num pacote só. Não vale a pena ficar dando classificação a eles. Existe o outro evangelho e existe o evangelho. Para quem faria diferença se Daniel tivesse morrido? Daniel estava onde mesmo? Qual era a região? Ele estava entre os babilônicos, é isso? E o rei Dário, que gostava dele, tinha essa intimidade,
Claro que ficou atormentado. Se Daniel morre, alguma dúvida ia ser gerada no coração de Dário. Porque ele chega e fala assim: ó Daniel, acaso o teu Deus, porque não era o Deus dele, acaso o teu Deus, mas ele chegou com voz triste, que é o que fala ali, né? Como alguém preocupado, sabedor de que era uma situação impossível de acontecer. Porém, para Daniel não faria diferença alguma. Nenhuma. Para Daniel não mudaria absolutamente nada. O que não mudaria? Se ele tivesse sido devorado. Para Daniel, não. Porque se tinha uma coisa que Daniel não tinha preocupação, era de sair vivo dessa situação. Que se ele tivesse a preocupação de sair vivo, ele não tinha orado. É fácil, eu não oro, não acontece nada e acabou. 30 dias depois, estou lá de novo. Mas o que ele fez? Continuou orando. Porque para mim nada mudou. Eu tenho obediência, subserviência a Dário, né, serviço, estou lá como um servo aos pés dele, mas eu tenho um Deus a quem eu tenho que dar uma resposta. E é meu costume. E o meu costume não está atrapalhando a vida de ninguém, estou fazendo dentro da minha casa, dentro dos meus aposentos, dentro do meu momento, não é na minha hora de trabalho. Para Daniel, se ele tivesse morrido, alguém tivesse chegado lá, tirado a pedra e encontrado os trapos, os restos, para Daniel a história era a mesma. Nada mudaria. Nada. Qual que era o propósito de Daniel? Fazer vontade de Deus. Quero que Deus seja glorificado através de mim. Quero que Deus seja conhecido através de mim. Mas, rapaz, é uma situação, mas e daí? Mas e daí? Existe um evangelho que diz assim para você: olha, glorifique a Deus, o exalte, porque Ele sempre tem para você, para mim, para nós, um final feliz. Só que aqui mora um negócio que vai dar um nó aí na sua mente agora. Esse é o momento que você vai ter a certeza que você vai falar assim: Satanás, toma logo. Quando foi que Deus disse para mim e para você que a nossa vida tem final? Eu sou eterno. Deus não tem final feliz para mim. Tem vida e vida com abundância. É o que Ele tem. Final feliz, Deus não tem. Para mim, não. E Ele fala que quando eu passar dessa para uma outra condição, diz que a eternidade é o que eu tenho pela frente. Eu não consigo imaginar o que é isso. Mas Ele disse: é o que você tem, não tem final para você. Como que um evangelho propõe final feliz? Pode propor o fim de uma situação, mas um final feliz, não. E por que o fim de uma situação?
Porque esses dias ainda nós estávamos discutindo. Você se livra de um problema e tem pelo menos já umas 3, 4 dúzias de outros esperando na fila aquele terminar. Então não tem final feliz. Tem sempre problema, situação para resolver. Então um evangelho propõe isso. E o outro? Mas você não tem final. Você foi criado para ser eterno. E o que eu tenho é a eternidade pela frente. Mas continue aí, tentando imaginar. Tentando tirar uma resposta, ou compreender. Como o Evangelho, ele nos propõe, e como a gente se afasta das propostas que o Evangelho coloca para mim. Para Daniel morrer na cova não faria diferença. Tem uma eternidade pela frente. Uma criança morre prematura, que diferença faz? Ela é eterna. Que diferença fez? Nenhuma. Nós estamos convivendo com uma situação de um irmão que ele tem sobre ele uma doença degenerativa. Que diferença faz para ele se a doença consumi-lo, se ele é eterno? Talvez a condição seja de dor, estou dentro de um buraco. Quem olha de fora pensa na morte, mas eu estou em Deus, e eu tudo posso em Deus, porque é Ele que me fortalece. É assim ou não é? Sim, é nele que eu estou. Eu acredito que talvez alguma coisa tenha parado na tua vida. E às vezes algumas coisas param, empacam no nosso caminho, não é? Às vezes a gente está sentado em cima de uma mula como um balão. É ou não é? Às vezes parece que você pensa assim, vai dar tudo certo e não anda. As coisas param. Elas ficam ali. Mas eu vim aqui para dizer para você nessa noite que não existe um final feliz. Não tem. Se alguém disse isso para você, te enganou. Ainda que tenha usado Bíblia para lhe dizer isso. Te enganou. Te iludiu. O evangelho que diz que tem um final feliz, pastor Sebastião, ele não se sustenta. Ele não cabe. Ele não tem como ele se manter vivo. Aí algumas perguntas brotam dentro do nosso coração. Imagine você, se o evangelho de final feliz, ele estivesse certo, e o evangelho verdadeiro estivesse errado. Aí eu vou ter que acreditar que quando as coisas não acontecem para eu, por exemplo, que sou de Deus, é que a minha fé estava pequena, ou eu estava sem fé, ou eu achava que eu era de Deus, eu não era. Porque se o evangelho de final feliz estiver correto e as coisas não acontecem, não funcionam, o que eu posso dizer para a pessoa, e é o que as pessoas ouvem quando as coisas não acontecem, é porque você não teve fé. Foi porque você estava quase lá, faltava só mais 30 segundos de oração. É sério mesmo que você acredita nisso? Não foi para Daniel mesmo que ele falou assim, desde o dia que você se propôs, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, eu já tinha te ouvido.
Como é que é o negócio? Desde o primeiro dia que você tinha se proposto a falar comigo, eu já tinha te ouvido. E eu já tinha mandado a resposta. Aquela coisa, aquele tipo de, ai, se você tivesse falado mais uns 20 segundinhos, porque estava chegando, estava na porta. Mas esse mesmo Daniel passa por um momento na vida em que você tem essa revelação na palavra. Rapaz, desde o dia que você se propôs em falar comigo, o mensageiro desceu. Mas aqui estava vendo uma situação no mundo espiritual, e uma situação que só Deus podia resolver. Está claro isso lá. Mas imagine você que se esse evangelho do final feliz, ele estivesse certo de verdade, e graças a Deus ele não está, as pessoas poderiam me julgar. Sem fé, sem entendimento, sem capacidade, sem unção, sem isso. Eu dou graças a Deus, porque o evangelho verdadeiro, ele faz a coisa diferente. Muito diferente. Diferente mesmo. Hoje eu fiquei olhando para o meu amigo e pensando. Ele falou uma coisa para mim durante as nossas resenhas, que eu fiquei surpreso. Ele está há mais de um ano agora, né, passando pela situação que ele está passando. Ele disse assim para mim, há um tempo atrás, ele falou assim, olha, eu estou tão seguro em Deus, como eu nunca estive na minha vida. Você sabe o que é dizer isso, meu irmão, tendo diagnóstico de morte? Você não tem diagnóstico de morte, só furou um pneu. Só quebrou uma geladeira. Foi só um desentendimento. Foi só uma discussão. Mas aí você que tem esse evangelho do final feliz, eu estou firme em Deus. Ele só se lamentou por uma coisa e falou assim, esses últimos anos foram os anos em que eu mais experimentei a graça do Senhor. E eu fiquei ouvindo ele nessas coisas todas. Sebastião, nós tivemos a oportunidade de fazer um culto lá juntos. E foi muito interessante porque o Espírito Santo foi movendo, a gente foi tocando e cantando, tocando e cantando. E a salinha que, quando a gente chegou, estava num peso danado, a sala da casa dele, se encheu da glória de Deus num momento, que foi glória para um lado, alegria para outro. Mas, por favor, quem tem Jesus não tem final feliz. Quem tem Jesus não tem final. Ai, ai, ai. Se eu morrer aqui agora, isso pode acontecer. Ministrando aqui. E eu estiver vivendo uma vida onde Deus está sendo glorificado através de mim, eu partirei para a eternidade, não para um final. Para a eternidade. Todos nós passamos por circunstâncias, por momentos na vida, que são situações, Miriam, que Deus entende que eu e você, e nós temos que passar. Eu não tenho dúvidas de que Daniel fosse um homem que tivesse uma vida em Deus, mas isso não livrou ele de uma situação. Se ele saísse daquele buraco aos pedaços, Deus não deixaria de ser Deus, Daniel não deixaria de ser um homem de Deus, não deixaria, jamais. Mas ele saiu vivo, porque o testemunho não era para Daniel, era para quem? É aquela coisa de eu sempre achar que a bênção é minha, né? O milagre é para mim. Talvez lá a família Marcinho e Juliana nem esteja compreendendo o quanto Deus está falando.
Deus, mas é muita dor. Ah, claro que é. É duro, é difícil. De fato é. E aí? De qual evangelho eu e você temos vivido? Quantos têm procurado um final feliz? Eu não vejo a hora que essa luta termine, quando eu e você deveríamos estar fazendo como Daniel. Vou orar. Você pode morrer, mas eu vou orar. Porque eu nasci para glorificar o nome desse Deus. Para ser um sinal dele no lugar onde eu vivo, onde eu moro, onde eu estou. É para isso que eu existo. É para isso que ele me trouxe para a Babilônia. Foi para tocar corações, para que vejam em mim o Deus que eu sirvo, que é invisível. Para que tenham certeza de que esse Deus de que eu falo, que eles não conseguem tocar, eles não conseguem ver e ficam indignados com isso, que Ele é real. Então, quando fico com o meu coração aqui, pensando, o Evangelho tem sido pregado de muitas maneiras. Mas assusta saber que a gente é eterno. Porque parece que nós estamos acostumados com começo, meio e fim. Quando foi que Jesus disse que a morte era o fim? Ele nunca disse isso. Quando que ele disse? Quando foi que Jesus disse que a luta que eu e você enfrentamos é o nosso fim? Ele nunca disse isso. Ele nunca falou. Então você pode estar aí agora mergulhado, enrolado até o pescoço. E alguém pode ter liberado essa palavra para você dizendo, não, nós vamos ter um final feliz. Eu não tenho um final feliz, eu tenho Deus. É Ele que eu tenho. E nada mais. Você conseguiu absorver isso? Desde o primeiro dia em que você se dispôs a falar comigo, eu já tinha? Mas não, irmão, você tinha que ficar mais um pouquinho lá. Mais um pouquinho, 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 mais um pouquinho. E talvez se você não tenha compreendido, Deus não ficava um pouquinho na presença de Deus. Ele estava em Deus. Ele fala numa alegria, o Senhor me enviou uma proteção. Dário, você não faz ideia. Deus me protegeu. Não foi a sua oração? Não, o meu Deus me protegeu. O meu Deus. O sair dela faltando pedaços, saiba que você é eterno. E que Deus pensa em nós em questão de eternidade. Pensa em mim e você, imaginando a eternidade. Porque se você não leu ainda, ele falou assim, eu não vou preparar lugar. Na casa do meu pai já tem muitas moradas. Se fosse preciso, foi assim que ele falou, se fosse preciso, eu diria, vou, mas eu não preciso. Ele já preparou. Eu fico pensando que de cada alma que nasceu já tem uma cadeira. Essa é a minha cabeça. Tá? Minha, tem um lugar na mesa. Ele pensou nisso. Ele não imaginou que ia me colocar a Neuza no mundo, não, mas a Neuza vai desenviar e vai... Não, ele largou uma... Já tem lugar. Se fosse preciso, eu diria, mas não precisa.
porque ninguém pega Deus de surpresa. Então pode ser que alguma coisa tenha arruinado no teu caminho, na sua vida, mas isso não é final, porque na vida de quem crê em Deus não existem finais, existe eternidade. Alguns ciclos humanos acabam, mas eu estou falando de vida, porque tem gente que por causa de um problema quer morrer, ele não quer viver mais. Eu estou falando de vida, estou falando em outro nível. Em outro nível, estou falando de vida. Eu não tenho por que falar de morte aqui. Morte, o meu Cristo já viveu, ele disse, eu paguei o preço na morte, para que vocês não tivessem que passar por ela, e nem pensar sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem anda comigo, as coisas são muito diferentes. De qual evangelho vamos viver a partir de hoje? Porque tem o evangelho e os outros. Tem muitos outros, que eu disse para vocês, eu coloquei tudo num pacote, não dá para ficar pontuando. Não dá. Então se Daniel morresse, estava na glória, curtindo a vida eterna. Pode ter certeza disso. Como que eu posso provar isso? Meu querido, baixaram um decreto dizendo, quem fizer morre, e o homem não mudou o que era. Sou do Senhor e de mais ninguém. Mas Daniel não tem mais. Não tem, eu sou dele. É só para ele. E se Deus quer que através da minha vida, Babilônia, Dário, seja lá quem for, saiba quem ele é, que seja através de mim, que seja através da minha vida. Porque é disso que o Evangelho fala, de gente como eu e você, que foi resgatado na podridão, é ou não é? Fomos resgatados lá, você lembra a sua vida, pobre, nu, desgraçado, miserável, cheio de demônios, é ou não é? Eu e você assim. E agora ele fala, vem, porque é a sua vida que eu quero usar. Como eu não posso responder e permitir que Deus, através de mim, faça algo? Como não? Sabendo de onde me tirou, o que Ele fez em mim, através de mim. Como não? Agora eu posso dizer amém. E espero que você tenha a sua conclusão. Pastor do céu, mas isso nem é pregação, eu também não sei o que é isso. Eu confesso que eu não sei. Às vezes, eu dobro o meu joelho na presença de Deus, eu acho que eu sou meio louco. Eu passo da imbecilidade, eu fico assim. Como não viver para o Senhor? Como não te adorar? Como não te ouvir? Como não permitir que vida do Senhor flua em mim, através de mim? Como não? Alguém quer te enganar. O apóstolo Paulo, ele fala com todas as letras, olha, ainda que você diga que está na unção, que está cheio, está ali vertendo óleo, se desviar daquilo que eu ensinei, não deixe isso entrar, não deixa. Se não for como eu falei, porque eu recebi do Senhor o que eu estou entregando, eu recebi dele. Ele me transferiu isso. Eu queria matar essa gente crente, mas aí ele me chamou para fazer um favor a ele, no sentido de que, quem sou eu para fazer algo? Você pode se colocar em pé? Deus sabe o que eu e você temos que passar. Mas não é isso que importa.
O que importa é se estamos vivendo uma vida para Ele. A minha dor e a minha dificuldade glorificam a Deus, você não sabe como. Eu não consigo tirar nada do que não presta. Mas o meu Deus sabe fazer, Tomé, um negócio legal com coisa que não presta. Já percebeu isso? Como que Ele consegue encontrar de alguma coisa boa em nós? Hã? Como que Ele consegue? Porque Ele me conhece. Foi Ele que me fez cada detalhe. Eu sei que é sutil. É sem pressão, é sem força. Que nós somos arrastados por um evangelho que dá a ideia de que existe um final feliz. E essa semana Deus só disse assim para mim: não sou Deus de final feliz, sou Deus de eternidade. A coisa pode ficar um pouco complicada, dura, difícil de ser tolerada, mas isso não é final. Não, eu estou te ensinando. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda. Aprender. Pastor, nesses últimos dias, eu até contei para um irmão que está aqui na igreja. A princípio eu tinha recebido uma proposta do céu. Meu irmão, eu fiquei assim. Eu falei, Jesus, isso é benção demais. Falei, meu Deus. Sabe aquela situação que você fala, quanto mais eu rezo, quando você está fugindo de problema, quanto mais você reza, mais a assombração aparece? Eu estava orando e apareceu, não foi uma assombração, foi um negócio legal. Eu falei, Jesus, meu irmão, meu Pai do céu, isso aqui é para sair dando glória. E eu contei para esse irmão, falei, rapaz, eu passei a situação. E foi tudo assim, ó, papum, 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 o que eu não tinha vivido a minha vida inteira. Eu falei, não, é tudo certo se você está... Eu falei, Jesus, e a minha eternidade? Para onde eu vou? Para que lugar eu vou? Em que situação eu vou me encontrar? Quantas vezes você ouviu alguém falar para você que você pode sair vivo? Pode, da cova dos leões? Pode, mas e se ele tivesse saído morto? Para Daniel não mudaria coisa nenhuma, ele continuaria sendo o mesmo homem de sempre, cheio de Deus, e agora numa alegria ainda maior, porque estaria na glória. Que coisa boa, né? É que ninguém quer morrer, é verdade? Não é assim? Todo mundo quer, mas a eternidade também é vida, gente. Mas eu não conheço nada lá. Eu não tenho esse tipo de problema de não conhecer. Você nunca foi para lá, como que você vai? Não sei, eu vou, eu quero. Como diz a irmã Cassiane, tem uma canção que ela fala, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o Pai, cantando assim, Santo, Santo é o Senhor, para sempre. A dor pode cessar hoje, agora. E Ele tem poder para isso. A dificuldade pode acabar agora, mas se ela não acabar e a dor não cessar, Ele é fiel. E eu e você aqui nos manteremos firmes naquilo que Deus nos chamou. Nos manteremos firmes naquilo, ou no lugar onde Deus nos colocou, nos manteremos firmes neste Deus.
Aleluia, 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 aleluia.